Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar hoje algo que vai ser bênção para a sua vida. 5 erros que impedem o milagre de acontecer. Mas antes de nós irmos para o conteúdo, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a crescer esse canal que nós usamos para falar da palavra de Deus, para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Não é verdade, pastora? É verdade. Curta também já esse vídeo, faça seu comentário aí, coloque seu nome, de onde você é, tá bom? Então vamos lá. O primeiro erro é viver no pecado. Quem vive no pecado pode ter certeza, não vai tomar posse do milagre de Deus, porque o livro sagrado nos ensina que o salário do pecado é a morte. Se você quer o milagre de Deus, vai ter que largar o pecado, vai ter que largar a prostituição, vai ter que largar os vícios, a pornografia, a impureza, a mágoa. Você vai ter que perdoar. Se você quer o milagre de Deus, você vai ter que perdoar, porque a palavra de Deus nos ensina que é perdoando que se é perdoado. Se você quer o perdão de Deus, você tem que perdoar quem te ofendeu. Então, você tem que lutar para não viver no pecado, porque agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai viver o milagre, a bênção de Deus, porque Deus ele é santo e ele não compactua com o pecado, ele não compactua com erro. Então, se você quer a bênção de Deus, é obrigatório largar o pecado, não é verdade, pastora? É verdade. A Bíblia fala lá no livro de Isaías que as nossas transgressões separam a gente de Deus. Então, se a gente tiver o erro, aceitando o erro na nossa vida, você está se afastando de Deus. Se você se afasta de Deus, como é que Deus vai fazer o milagre? Né? Vamos agora para o segundo erro, incredulidade. A palavra de Deus nos ensina que a gente só agrada a Deus com a fé. A fé sem obras ela é morta. Mas a realidade é que a gente vive nos dias onde as pessoas são incrédulas. Elas rejeitam a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando o próprio Deus. Mas por que elas rejeitam? Porque são incrédulas. Elas não acreditam. Mas saiba que todos nós um dia iremos partir. E se a pessoa parte desse mundo sem Deus, pode ter certeza, ela vai para um lugar muito ruim. Então, nós temos que crer. Porque a fé é certeza de coisas que se esperam. A fé ela vem da onde? Do ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer o milagre de Deus, você precisa ouvir a palavra para deixar de ser incrédulo, para que você venha verdadeiramente tomar posse da bênção de Deus. E sem fé, você não agrada a Deus, né? Que a palavra fala. E como é que você quer que Deus faça um milagre na sua vida se você não acredita nele? Ou muitas vezes a pessoa acredita em Deus, mas não acredita que o milagre que Deus pode fazer um milagre. Então você precisa buscar a Deus para ter fé, ler a palavra, ouvir a pregação, para a fé vir, nascer no seu coração, para você poder viver esse milagre que você está buscando na sua família, na sua saúde, às vezes é na vida de do filho, da filha, de um neto, na sua vida financeira, não sei qual é a área, mas você precisa buscar que sua fé seja fortalecida, porque se o seu coração estiver incrédulo, o milagre ele não pode acontecer. Vamos agora para o terceiro erro, mas antes de nós irmos para o terceiro erro, eu peço para você com todo carinho, ajude a nossa igreja, ajude a gente adquirindo o livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro tem sido uma bênção e eu tenho certeza que se você adquirir o livro, o próprio livro vai te abençoar e você também vai ajudar a nossa igreja, vai ajudar a gente a continuar fazendo a obra de Deus, não é verdade, pastora? Vai ajudar a obra do Senhor a permanecer, né? Vamos agora para o terceiro erro, orgulho.
Deus, ele não suporta uma pessoa orgulhosa. E por que muitas das vezes a pessoa se torna orgulhosa sem perceber? Por causa da ferida que ela carrega no coração. É uma humilhação que ela passou. E essa humilhação fez ela se tornar uma pessoa orgulhosa, sem perceber. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, para que a gente não venha se tornar orgulhoso e venha desagradar a Deus. Por exemplo, as pessoas orgulhosas, elas não liberam perdão. Então, nós temos que tomar cuidado, porque esse sentimento nos afasta de Deus. Esse sentimento fez com que um anjo de luz se tornasse um anjo de trevas. Isso é muito sério. Então, nós temos que tomar cuidado para não ser dominado por esse sentimento, porque todos nós estamos tentados a ter esse sentimento dentro da gente, mas nós temos que rejeitar e procurar ser humilde para sempre ouvir a voz de Deus e rejeitar os maus pensamentos, rejeitar tudo aquilo que impede a nossa felicidade. E a Bíblia fala lá no livro de Provérbios que o orgulho precede a queda, né? Então, se você quer ter vitória, você precisa pedir a Deus para tirar isso do seu coração. E às vezes a gente não percebe que está sendo orgulhoso, então você tem que orar para Deus mostrar para você e para tirar isso da sua vida. O quarto erro, murmuração. Coloca uma coisa no seu coração: a nossa palavra tem poder, a nossa palavra são sementes. Que se você fala coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você fala coisas ruins, você vai colher coisa ruim. Por exemplo, as pessoas falam dos sentimentos negativos que ela sente. E isso, quando você fala disso, pode ter certeza, você vai sofrer sérias consequências. Por exemplo, quando a pessoa ela sente medo e ela materializa esse medo através da palavra, dizendo o que ela está sentindo, que ela está morrendo de medo. E a realidade é que quando ela fala desse jeito, ela está dando legalidade para o mal agir na vida dela. Ela está ficando vulnerável à ação do mal da vida dela. Porque certa vez os discípulos estavam no barco e sofreram uma tempestade. E aí eles ficaram cheios de medo e acordaram o mestre: Senhor, não te importa que nós iremos morrer? E aí o Senhor Jesus foi lá, acalmou a tempestade com o poder da palavra, mandou a tempestade se aquietar e falou para os discípulos: homem de pequena fé. Quando a gente materializa o nosso medo através das palavras, a gente mostra para Deus que a gente tem pouca fé. Isso quer dizer o quê? A gente desagrada a Deus. Então, se você sentir medo, resista a esse medo, não aceita. Não aceita. Quando vier pensamento de morte, rejeita isso. Não, eu não vou morrer, eu vou viver para a glória de Deus. Não aceita esse tipo de pensamento. Não materialize esses pensamentos com as palavras, porque isso vai fazer você sofrer. Porque você vê que a Bíblia mostra que o povo de Israel, quando saiu do Egito, né, que Deus libertou eles ali junto com Moisés, era para eles tomarem posse da terra prometida, né? Era um milagre, era a bênção deles. Mas eles fizeram o quê? Eles murmuravam, eles reclamavam o tempo todo, falavam palavras de desânimo, de reclamação. E isso impediu uma geração de tomar posse da bênção. Olha só que coisa. Então você tem que vigiar o que você fala. A nossa palavra tem poder, sim. Você vê que a Bíblia nos mostra que Deus criou tudo, né? Se você for começar lá a ler no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, e disse Deus, haja luz. E aí Deus vai dizendo e as coisas vão surgindo. Então nós, quando falamos, quando nós lançamos, nossas palavras são como sementes, né? A semente você não lança ela na terra e ela cresce logo, mas uma hora ela vai crescer. Então você tem que tomar cuidado com o que fala. Talvez seu milagre não está acontecendo, a sua vitória não está vindo, porque você está sempre falando, às vezes está amaldiçoando.
pessoa ora pelo filho, mas ela ao mesmo tempo fala, esse menino só me dá problema. Ora pelo marido, mas meu marido não tem jeito. Ela mesma anula a oração dela, porque a murmuração anula a sua oração. E a murmuração atrai a presença do mal. Então, se você quer viver o seu milagre, vigie as suas palavras. O salmista, ele falou que o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Você vê que ele pensou algo que não era bom, mas ele falou, ele entendeu, não, eu não vou confessar com a minha boca isso. Isso vai acabar aqui no meu pensamento. Então você tem que vigiar suas palavras e fale, não apenas não falar murmurações, mas fale de acordo com a palavra. Não, eu creio que a minha família já é de Deus. Eu creio, eu já me vejo tomando posse dessa bênção. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Tem gente que você conversa com a pessoa, ela fala, eu não acredito mais não. A pessoa fala pro pastor, você já falou tantas vezes isso e não aconteceu, né? Alguém tá tentando animar ela e ela vai e se desanima. Não seja assim não. Vigia a sua boca, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Se você tá murmurando, você tá falando palavras de desânimo, é porque dentro do seu coração tá assim. Então, né, volta lá no combate essa incredulidade. Foi o segundo erro. Combate a incredulidade para as suas palavras não serem palavras de murmuração, mas para as suas palavras serem palavras de fé. Vamos agora para o quinto erro e último. A falta de amor não ajuda ninguém. É impressionante. A pessoa, ela não ajuda ninguém. E o que a gente planta, a gente colhe. Se ela não ajuda ninguém, pode ter certeza, ela não vai ser ajudada na hora que ela precisar. Isso é uma falta de amor. Eu não estou falando você que não tem condição de ajudar. Mas se você está me ouvindo e tem condição de ajudar, e você não ajuda, pode ter certeza, você vai sofrer consequências. Porque a falta de amor afasta as pessoas de Deus. Então, nós temos que amar, não apenas de palavras, mas de atitude. Você vê que tem gente, pastora, que é pão dura. Ela não ajuda ninguém. E ela tem uma condição boa. Por exemplo, tem muitas pessoas ricas que são pão dura. A pessoa não ajuda ninguém. O pobre está clamando por socorro, mas a pessoa não ajuda. E o texto sagrado fala que aquele que tampa o ouvido ao clamor do pobre clamará e não terá resposta. Olha que coisa forte, está lá em Provérbios. Então, nós precisamos amar as pessoas com atitudes, não apenas de palavras. Amém? Se você tem condição de ajudar uma pessoa, ajude. Tenha amor no seu coração, porque a vida com Deus é viver em amor. Nós não podemos viver um evangelho fingido, um evangelho onde as pessoas são hipócritas, aparentam que amam, mas na primeira oportunidade para ajudar não ajuda. Você vê, as pessoas às vezes nos criticam. Agora não, mas já teve momentos na obra de Deus que a gente já foi criticado por doar comida para moradores de rua. Tem gente que tem preconceito com as pessoas que moram na rua. Que falta de amor é esse? Misericórdia, nós temos que amar. Nós não temos que ser juiz, condenar ninguém. Pelo contrário, nós temos que ser amigo da misericórdia, porque a gente nunca sabe o dia que vai precisar dela. E olha que todos nós precisamos da misericórdia, porque às vezes nós erramos, nós falhamos. E precisamos ser humildes, como falamos no terceiro erro, né? O orgulho. Nós precisamos ser humildes para receber a bênção de Deus. Verdade. E você vê que Deus é amor, né? A gente não pode dizer que a gente ama a Deus que não vê, não é isso que a palavra fala? Como é que você ama a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você vê? E às vezes, pastor, ajudar não é nem questão de ter dinheiro. A pessoa, às vezes, ela pode ajudar a pessoa com a palavra, com a oração dela, mas ela não ora, não. Ela tem mágoa da pessoa e ela não ora pela pessoa, não. E por que isso impede o milagre? Porque o que a gente planta, a gente colhe. O que o seu milagre vai beneficiar os outros? Tem gente que quer prosperar, mas ela não vai ajudar ninguém. Por que Deus vai abençoar ela se ela não vai ser um canal de bênçãos?
Você vê que a Bíblia mostra sempre as pessoas abençoando e sendo abençoadas. Você vê, Ana queria um filho, né? Era um milagre que ela queria. É verdade. Ela era estéril. Era estéril. O que ela falou para Deus? Senhor, ó, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Olha que amor. Numa época que não tinha ninguém sendo usado por Deus. Que o profeta, o sacerdote Eli e os filhos dele estavam desagradando a Deus. Estavam no pecado. Deus queria que alguém servisse ali como instrumento de Deus naquela geração. E aí Ana foi e mostrou, ó, se o Senhor me der a minha bênção, eu vou devolver a bênção para o Senhor. Ela doou a bênção dela para Deus. Ela mostrou para Deus que a bênção não era só para ela, a alegria dela ter o filho, mas essa é a alegria para toda aquela geração e principalmente para Deus. O que seu milagre vai fazer pelos outros? Né? Tem gente que está querendo, eu tô no leito de, a pessoa está no leito de morte. Deus pode te dar mais anos de vida, mas o que você vai fazer com esses anos de vida? Porque Deus acrescentou anos de vida para o rei Ezequias, deu mais 15 anos para ele. E o que você vai fazer se Deus acrescentar mais anos para você? Você vai ser um instrumento de Deus? Ou você vai viver 15 anos, ou 20 anos a mais, ou 30 anos a mais, não ajudando ninguém, às vezes até atrapalhando a vida dos outros? Então, o que seu milagre vai fazer pelos outros? Cadê o amor de Deus no seu coração? Peça a Deus. Talvez você fale assim, poxa, pastor, eu nunca pensei nisso. Então começa a pensar nisso. Eu quero prosperar, mas você vai ajudar alguém? Você vai ajudar a obra de Deus? O que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar? Pensa nisso. O que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar? Que você quer de Deus. A Bíblia fala também sobre Dorcas. Né? Dorcas era uma discípula de Jesus que ela morreu. Ela adoeceu e morreu. Só que ela era uma pessoa que ajudava os outros. Ela tinha amor no coração. Tinha obras. Tinha obras. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que foram ajudadas por ela pediram ajuda ao apóstolo Pedro. Ele orou por ela e ela ressuscitou. Olha que coisa forte. Por quê? Porque tinha amor na vida dela. O milagre dela, você vê, foi tão importante ali para as outras pessoas. E a gente conclui uma coisa aqui na vida de Dorcas. O amor atrai o poder de Deus. As obras dela, a obra de amor, atrai. Tanto que ela foi ressuscitada pelo poder de Deus, não é verdade? Poder de Deus. Então, busque isso na sua vida. Busque ter esse amor. Se for preciso, ouça de novo esse vídeo. Né? Reveja cada passo. Não pode viver no pecado, na incredulidade. Tem que tirar o orgulho do coração, tirar a murmuração da boca e dos pensamentos. E tem que tirar a falta de amor. Tem que colocar amor no coração para que o seu milagre venha acontecer e venha ser uma bênção não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus. Deus abençoe e até a próxima.